Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Eu sou Cristine Nunes, faço parte da atual gestão como diretora científica e gostaria de dar-lhes boas-vindas. Estamos aqui hoje para expandir o sentido do Dia Internacional da Mulher. Para isso, precisávamos da presença de vocês, André e Vilma. Obrigada por estarem aqui. Se faz necessário discutir e fazer circular especificidades relativas aos diferentes tipos de mulher. Ao ler o livro sobre feminismos, senti como se estivesse com vocês na sala da minha casa, numa importante e sensível conversa. Gostaria de referir o princípio filosófico africano que nossa convidada Vilma Piedade cita no livro, chamado Ubuntu. Ubuntu. O eu contém o outro pega você e pega para mim. Eu reconheço em você e você está em mim. Somos circulares. Como seres de linguagem, temos a força do uso da palavra para nos tirar do lugar de silenciamento. E como instituição psicanalítica, precisamos contribuir e participar da construção de novos tempos para que o essencial não seja banalizado. A função principal do psicanalista é a escuta. Andréa Pachá, também nossa convidada, cita a importância da escuta no trabalho de redução da desigualdade. Então, temos, como instituição, a inegável e importante função social. Nossa ideia aqui, hoje, é que esse espaço seja um instrumento para que a gente possa conquistar o respeito e a igualdade. Como esse é o nosso primeiro evento, eu gostaria de convidar a Olivia Porcaro, que é a nossa vice-diretora da diretoria científica, para também dar-lhes boas-vindas. Olivia, cadê você? Estou aqui. Bom, boa noite a todos. Falar do prazer que eu tenho em estar aqui com a Cristine, minha querida companheira de diretoria científica, falar da nossa gratidão à SPRJ, saudar as nossas convidadas, André e Vilma, pessoas tão especiais, e falar da nossa alegria de ver hoje aqui tantos amigos e colegas da SPRJ e de fora, e que a gente possa ter uma noite muito especial, e a gente fica muito feliz de vocês estarem prestigiando essa noite, que traz um tema que é muito caro para nós e para essa nossa gestão tão feminina na diretoria e na comissão científica. Eu vou passar para a Eliane de Andrade, que é a coordenadora do Núcleo Comunidade e Cultura, que promove esse evento hoje, da SPRJ. Eliane. Boa noite a todos. Quero fazer coro com as diretoras científicas, agradecendo a presença. Importantíssimo evento, né, na véspera do Dia Internacional das Mulheres. E, com muita honra, eu quero apresentar a Andréa Pachá, que é desembargadora do TJRJ e escritora, mestre em Direitos Humanos e Saúde Pública pela Fiocruz, autora de A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça e Velhos São os Outros. E também Vilma Piedade, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, formada em Letras pelo UFRJ, pós-graduação em Teoria Literária também pelo UFRJ, escritora e palestrante, autora de Dororidade, que foi publicado no Brasil pela editora Nós, e também Doloridade em espanhol pela editora Mandacaru. Também coautora de Sobre Feminismos, antirracista, integrou a comissão de relatoria no Brasil da revisão da Conferência de Durban. Então, começamos. A palavra está com as duas convidadas. Eu queria dizer, gente, um minutinho só, palestrantes, que as perguntas podem ser enviadas pelo chat e também levantar a mãozinha, tá? Ao final, então, eu e a Olivia vamos fazer uma interação, ou no meio, né, dependendo do interjogo aqui, uma interação com as palestrantes.
tá bem? Por favor, microfones desligados, né? Vamos lá. Andréia e Vilma, com a palavra. Vilma quer começar? Tem que abrir o microfone. Não estou ouvindo. Tenta agora abrir. Vilma, tenta agora, que o LAN já abriu. Isso. Pronto, agora foi. Pronto. Vilma, você começa? Você já está começando, a gente já começou. Bom, gente, olha, eu primeiro quero agradecer muito o convite da Olívia, da Cristine, e quero parabenizá-las pela nova administração frente à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e dizer que, para mim, é sempre uma alegria muito grande poder conversar com a turma da psicanálise, porque, embora nós transitemos em saberes aparentemente distintos, né? Eu sou uma pessoa da justiça, eu sou uma pessoa que decide, que determina, que, com a caneta, estabelece de que forma as pessoas devem ou não devem se comportar nas relações interpessoais, especialmente durante o período em que eu fui juíza numa vara de família, e vocês são o contrário disso, né? Quer dizer, um cotidiano e um trabalho que não passa pelo julgamento. Mas o que eu percebo que nós temos em comum, e talvez por isso essa nossa conversa seja tão frequente e tantas vezes nós nos encontremos, é que eu vejo com muito cuidado a forma de decidir os conflitos. E todas as vezes que eu vou julgar, ou que eu vou decidir, ou que eu vou presidir uma audiência, a minha tentativa é de afinar a escuta, e afinar a escuta de uma forma muito próxima com que os psicanalistas costumam trabalhar, e os terapeutas, e me despir de qualquer julgamento moral, porque é importante a percepção de que o judiciário não deve se prestar ao julgamento moral de quem quer que seja. É só um julgamento objetivo que estabelece normas e comportamentos sem as quais nós não viveríamos em grupo. Então, é desse lugar que eu falo e que eu converso com vocês da psicanálise. E quero dizer da minha alegria de poder reencontrar a Vilma aqui na tela, depois de tanto tempo, e contar um pouco para vocês como é que foi esse nosso encontro, porque quando ligaram da editora com a proposta de escrever um livro sobre feminismos, o que eles imaginavam é que nós podíamos trazer mulheres de diferentes áreas de atuação, de diferentes realidades, para conversar sobre as questões que nos impactam. Eu não tinha um roteiro pré-construído, não tinha um projeto previamente articulado, o convite veio dessa forma. E veio dessa forma para eu conversar com Vilma, a quem eu já tinha lido e quem eu não conhecia pessoalmente. Nós não tínhamos nenhum tipo de relação, embora frequentássemos diversos lugares ao mesmo tempo aqui no Rio, sem que nunca tivéssemos tido a oportunidade de nos encontrar. E esse nosso encontro aconteceu exatamente no período mais duro do confinamento, que foi no ano de 2020, quando nós, ainda assombrados, convivíamos com a Covid, e eu digo ainda porque nós vivemos um momento em que parece que se normalizou a morte de 400, 500 pessoas por dia, como se pandemia e morte fosse um fenômeno crônico com o qual nós devêssemos aprender a conviver sem elaborar os lutos, sem pensar nas perdas e sem falar da dor. Porque esse momento assustadoramente, o que nós temos percebido é que há uma necessidade enorme de sair desse pesadelo e há uma recusa imensa em enfrentar o tamanho da dor que nós vivemos.
e eu não vejo como sobreviver e seguir adiante sem que esse momento de devastação seja enfrentado. Então, eu e Vilma nos encontramos no auge da devastação, no momento da dor aguda, no momento dos medos, das inseguranças, em que nós não tínhamos respostas para grande parte das questões que apareciam naqueles meses. E nossas conversas eram semanais, com a sugestão da Janaína, que foi a nossa editora, que trazia alguns tópicos para que nós conversássemos sobre eles. E, a partir dessas conversas, e o objetivo era tratar dos feminismos, da multiplicidade dos feminismos, dos vários movimentos e das questões das mulheres, a partir dessas conversas, nós conseguimos tecer uma rede muito potente de afeto e de reconhecimento. E quando a Vilma traz, e ela vai falar seguramente sobre a dororidade, quando ela traz esse conceito, o que nós conseguimos experimentar nessas conversas foi a rede que se tece a partir das experiências também da dor. E foi bonito ver esse livro nascendo, porque era uma conversa. E era uma conversa livre, e era uma conversa sem nenhum tipo de censura, e nós acabamos transitando por espaços onde os muitos feminismos que existem também não têm chegado. No processo da solidão do envelhecimento, no processo da doença, no processo do enfrentamento da morte, que eram questões muito latentes naquele momento da pandemia e que são latentes a partir da perspectiva de que o tempo passa e de que nós precisamos enfrentar esses fantasmas. Então, falar sobre essas inquietações e falar sobre essas angústias poderia resultar num produto ou numa obra que nos remetesse a mais angústia, a mais inquietação. E, no entanto, nós conseguimos, de uma forma muito leve, enfrentar as questões que são relevantes sem o peso que imobiliza. Nós não negamos a dor, nós enfrentamos a dor, nós falamos sobre ela, mas também enxergamos a necessidade da luz nessas estradas para que nós possamos transformar esse ambiente que nós vivemos, que é um ambiente profundamente machista, em um ambiente mais democrático, mais livre, mais ético e mais plural, que é o que o feminismo propõe. E falar sobre o feminismo também nesse contexto social e político que nós vivemos foi um desafio, porque nós imaginávamos que passados tantos anos, né? E aqui tantos anos, e eu trago aqui rapidamente só algumas datas para a gente ter como referência, tantos anos da primeira vez que as mulheres puderam ir às escolas, que foi em 1827. Passados tantos anos, depois de 1879, quando as mulheres puderam pela primeira vez frequentar as universidades, só em 1934 adquiriram o direito de votar, só em 1962 as mulheres foram dispensadas de ter autorização do marido para trabalhar. E em 1962 também que as mulheres casadas adquiriram a capacidade plena, porque a mulher alcançava a maioridade e aí casava, ficava relativamente incapaz e dependia do marido para assinar os documentos e para praticar os atos da vida civil. Isso sem falar na lei do divórcio, que é de 1977. Tudo bem que são marcas muito tardias na igualdade. Imaginar que, na perspectiva histórica, é muito recente toda essa transformação. Mas pensar que, mesmo depois disso tudo, nós chegaríamos no século XXI e ainda precisaríamos lidar com o machismo e com a misoginia, que perderam a vergonha e que perderam o pudor e que claramente falam coisas que nenhuma de nós falaria nem sussurrando da forma mais secreta, foi um desafio. Imaginar que nós, essa semana,
Celebraremos o Dia da Mulher, mais uma vez, contando o número de mulheres mortas pelos homens vítimas de feminicídio. Imaginar que nós entramos na semana em que se celebra o Dia da Mulher, tendo um deputado federal eleito com quase 500 mil votos, que viaja para uma zona de guerra e que diz que as mulheres são fáceis porque são pobres. E é devastador. Eu chego a ficar emocionada de falar sobre isso, porque são demandas que não precisariam mais existir. Nós imaginávamos que os avanços sociais, a consolidação dos direitos fossem inegociáveis e que não sofreriam retrocesso. E nós estamos vivendo um momento de retrocesso na afirmação da igualdade e na afirmação dos direitos fundamentais. Então, mais do que nunca, uma conversa como essa é fundamental para a gente trazer para o centro das nossas questões uma reação muito firme a todo esse tipo de avanço que o retrocesso pretende impor, a todo esse tipo de discurso que as pessoas precisam voltar a ter vergonha de fazer. Porque isso a gente pode falar mais para frente, eu vou passar a palavra para a Vilma falar um pouco também desse nosso livro, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais adiante da transformação que a linguagem das redes sociais trouxe para destruir a afirmação dos direitos e a linguagem do afeto e da racionalidade. E essa é uma questão que tem atingido especialmente as mulheres nesses ambientes. Então, Vilma, eu acho que para começar, tá bom, e vou te ouvir agora falando da nossa experiência. Boa noite. Boa noite a todas, a todos e a todos. Muito obrigada pelo convite, Olívia, muito obrigada pelo convite da sociedade. Como a Andréa colocou bem, né? Realmente a psicanálise trabalha com a escuta. E nós, mulheres, também. Eu disse que não ia dar certo. Saiu. Eu falei que não ia dar certo, o telefone é assim, ele cai. Mas... Ai, que saco, gente. Tá. Mas, voltando, né? A escuta, que faz parte, né, da psicanálise, e o feminismo também, nos feminismos, eu sempre coloco que nós temos que ouvir mais umas às outras. E a Andréa colocou muito bem, porque esse livro ele foi feito num momento de muita tensão, no auge da pandemia, onde nós escrevíamos, que ele foi todo gravado, depois degravado, depois veio o copião, tivemos a Janaína Sena, da editora, como mediadora, e ali a gente podia falar, escrever, chorar, gritar, falar das nossas emoções. Foi muito afetuoso, eu já tinha lido a Andréa, mas eu tinha assistido o Segredo de Justiça no Fantástico, mas eu não conhecia a Andréa pessoalmente, e, como ela disse, a gente esbarrou em vários lugares. Olha, gente, está entrando aqui um negocinho chato. Bárbara Meirelles entrou na sala de espera. Visualizar ou admitir. Aí fica atrapalhando, obrigada. E aí nós construímos. Quando a Andréa Pachá fala no machismo e na misoginia, aí a gente acrescenta o racismo, porque Lélia Gonzalez diria, 134 anos depois, como é que é? No século XXI, a gente está até discutindo racismo, porque quando a Andréa pontua que as mulheres brasileiras foram para a universidade em 1879, nós, mulheres negras, não estávamos lá, porque a abolição, aspas, foi em 1888. Quando o movimento feminista, a primeira onda, como é chamada, ela foi para a rua, que ela foi gritar, que foi tirar sutiã, queimar sutiã, que foi fazer acontecer, e reivindicar o direito de trabalhar fora, as mulheres negras já trabalhavam fora desde a senzala, e trabalhavam, inclusive, na casa, né, das mulheres para elas poderem ir para a rua. O que eu estou querendo dizer
é que a misoginia, é o machismo e o racismo não nos dão tréguas. O que nós ouvimos essa semana, como a Andréa colocou, foi uma coisa inenarrável que você pensa que você não ouve. E nós estamos vivendo um momento muito tenso, porque é a pandemia, a tragédia de Petrópolis e agora a Ucrânia e a Rússia. E o que eu quero colocar, eu trabalho com a palavra, né? Eu sempre trabalhei dando aula, mas nunca dei aula para criança, sempre para adolescente, pré-vestibular, faculdade. E trabalhei muito em projetos sociais, muitos projetos sociais, em várias comunidades, inclusive no Talavera Bruce. Eu trabalhei 1 ano com as mulheres num projeto. E a escuta era fundamental. Então, nós estamos aqui, assim, o nosso papo no nosso livro, ele é assim, muito incrível, né? Aliás, ele é todo bonito também. Eu acho que a diagramação é bonito de se ver. E ele é em preto e branco, porque o que a gente está falando é de opressão e privilégios. O que a gente está dizendo é que a gente está falando ou você está de um lado ou você está do outro. Nós, mulheres, quando eu fiz dororidade, para mim, dororidade, o que une todas as mulheres é a dor provocada pelo machismo, que é essa dor que a Andréa trouxe agora, que está matando muito mais mulheres agora na pandemia, o feminicídio aumentou muito. Mas nós, mulheres negras, temos uma dor a mais, a dor trazida pelo racismo. Aí entra a raça, entra a classe, entra a gênero, como disse Angela Davis, entra a interseccionalidade. E essa questão é muito séria, porque nós, mulheres negras, somos muito mais vulneráveis, isso pelos dados oficiais, né? E temos os piores indicadores da população negra de saúde, né? Ambiental, escolaridade. Óbvio que tem as exceções. Eu costumo dizer que é a regra ou a exceção. Eu sempre cito uma coisa que é assim, toda vez que a desembargadora que eu amo, doutora Ivone Caetano, antes da pandemia, se apresentava em qualquer lugar, todo mundo tinha que dizer assim, desembargadora doutora Ivone Caetano. Até uma vez eu e ela falamos muito sobre isso. A única desembargadora negra do Rio de Janeiro. Então, essa questão do poder, por exemplo, a própria psicanálise, né? A psicanálise também acho que ela precisa empretecer um pouco, porque eu lembro, eu fiz muitas terapias, eu fiz terapia deleuziana, junguiana, freudiana, muitas, assim, e faço terapia até hoje. Mas eu nunca tive um terapeuta negro, nenhuma terapeuta. Nenhuma psicanalista, nenhum psicanalista. Nunca vi, nunca tive. Eu conheço, mas nunca tive. Agora tem as teta pretas, né? Então, que é um grupo de psicanalistas negras que estão atuando muito legal na pandemia com autocuidado e com as mulheres. Então, é muito sério. Então, a questão da dororidade não é para ficar no mimimi da dor, é para transformar dor em potência. Dor em arte, dor em escrita, o mercado editorial agora está aí, né? Ele está bem pretecido. Eu e a Andréia, a gente discute no livro, quando ela fala comigo sobre a solidão da mulher negra, e, para mim, a solidão da mulher preta, que é muito discutida hoje, ela vem desde a infância, e aí isso está lá no livro, né, Andréia? Quando eu, que estudava na escola pública, nunca fui chamada para ser rainha da primavera, imagina, né? Se eu ia ser chamada. Porque depois eu vi qual era o modelo que era chamado. E olha que tem um problema, porque o racismo ele é gradativo. Então, eu, quando fiz a UFRJ, só tinham 3 pretos lá. E a UFRJ tinha que estudar o dia todo. Então, eu tenho o privilégio de ser filha única, não tinha, né, vários irmãos, vinha de classe média, então eu pude fazer a UFRJ, porque senão você não podia, não. Agora não, agora a faculdade, por causa das cotas, está preta, mas não era assim. E eu nunca fui chamada de preta, porque, pelo tom de pele, quanto mais preto, Steve Biko colocou, mais racismo você sofre. Então, eu sou ainda do tempo, gente, eu sou nova, tá? Olha só, vou esticar aqui. Que tinha o termo mulata, que nós desconstruímos, porque vem de mula.
E eu estou colocando isso aqui para dizer que tem o machismo, ele é racista e ele é classista. Porque quando esse deputado diz, não, porque elas são fáceis, porque são pobres, eu tenho isso aí, eu tenho a questão da classe. E é complicado isso. Então, Dororidade veio para falar das sombras, da fala silenciada, da nossa ausência histórica, porque nós temos uma ausência histórica. A doutora Ariane Cruz, que é sobrinha de uma grande escritora, né, que é Eliane Cruz, também, Alves Cruz, que é autora do Card Valongo, ela fez um card que ela colocou assim: eu sou da 5ª geração pós-abolição, ela é juíza, ela é bem jovem, e eu fui ao encontro de juízas e juízes negros, e juízas e juízes, em Brasília, acho que foi 2018 esse encontro. Ela falou assim, eu não me reconheci lá, porque só tinha eu e mais não sei quantos que ela colocou, de pretos. Eu, por exemplo, nunca tive uma boneca preta, né? Agora a Barbie, né, colocou no mercado uma boneca preta. Já tem agora a Rainha Preta, já tem Herói Preto, porque não tinha. Aí você vai falar assim, mas por que você está falando disso? Por que essa mulher falando de racismo o tempo todo? Porque isso perpassa, porque o racismo é estrutural, estruturante. Então, perpassa pelos feminismos, perpassa por todas as falas, todas as escutas, porque a gente não pode falar em feminismo, porque antes nós tínhamos o feminismo aqui e o feminismo negro. Hoje você tem tudo, você tem ecofeminismo, transfeminismo, feminismo virtual, e o feminismo está muito virtual por conta da questão da pandemia. Então, eu quero agradecer muito esse convite e dizer que a gente está aqui discutindo opressão e privilégio, racismo e branquitude. Porque quando a gente fala da branquitude, não o tom da pele, é o sistema de privilégio. A sociedade é estruturada dessa forma. Eu, quando fui... Agora tem umas 4 semanas, Dororidade explodiu nas redes sociais, porque eu não assisto BBB, mas eu tive que assistir, porque tinha ou tem, não sei se ela ainda continua, a Natália, ela é negra, tem vitiligo, e uma companheira que estava lá jogou um balde d'água nela, ela foi até expulsa do BBB. E aí a Tereza Cristina, a Thaís Araújo, todo mundo pegou Dororidade, veio e postou. E aí eu me posicionei. Aí postei também para dizer que aquela água não limpava, porque o que a gente tem não é sujeira, é cor de pele, é raça. E, por conta disso, nós temos agravos na saúde. A Andréa, que é de saúde, sabe muito bem, nós temos a questão da doença falciforme, que é da nossa raça, da nossa cor. Nós somos mais propensos a diabetes mellitus tipo 2, a obesidade. Mas eu estou falando disso, mas eu vou sair disso, tá? Para falar que estou muito feliz de estar aqui e que Dororidade é isso. Quer falar das sombras. Estou muito feliz de ter sido editada em espanhol, porque quase autor nenhum, né, passa. Não, quase autor nenhum, não, mas é difícil você ser traduzido, né? Ainda mais uma mulher preta, então isso é um espaço de reconhecimento. E dizer para vocês também que eu fui na Fátima Bernardes em 2018, no programa Encontros, e isso foi faladíssimo, está aí para quem quiser ver, eu não vou entrar em detalhes, mas uma pessoa que estava no programa me elogiou. Aí todo mundo disse, por que você não falou? Eu falei, ela estava me elogiando do ponto de vista do racismo, porque se eu falasse ia ser um problema, ia virar racismo reverso, mimimi e coisas assim. Ela tem não sei quantos mil seguidores. Ela é emocionadíssima, ela pegou a minha mão, isso está público, e colocou assim, e me falou assim, falou para mim não, né? Para todos os telespectadores. Viu uma piedade, como que você... Eu nunca vou esquecer isso, gente. Como que você, uma mulher preta como você se diz, você é tão culto e tão inteligente. Então, o racismo é assim, ele é subliminar, ele se dá no cotidiano. No meu livro, eu falo da doutora Luana Tolentino, é uma historiadora premiada e ela é negra, e escritora.
E a Luana, ela que colocou nas redes sociais. Então, eu fiz eu chamo de textura, conto, artigo, sei lá o que é isso, mas faz parte do livro A Cor da Faxina no Brasil. Porque ela estava no aeroporto, porque a gente que é preto e é mulher também, homem também, mas homem então, mas mulher, chegou uma senhora e perguntou para ela estava com uma roupa toda à vontade para pegar o avião. Você faz faxina? Ela falou, não, eu faço mestrado. E ninguém pergunta ao homem se ele faz faxina, porque também tem a questão de gênero na faxina, né? Coisa de mulher. E vocês assistiram agora, essa semana, quer dizer, são vários os casos, né? Não vou ficar falando aqui do Moisés, dos absurdos, dos horrores. Senão tem que ir lá atrás do George Floyd, né? Quando ele disse que não aguentava respirar, e parece que ninguém mais respirou também, né? Mas agora o Igor, filho do ator Mussum, que ficou no shopping, e segurança não deixaram ele sair porque ele é negro, e estava com uma moto lindíssima, teve que apresentar documento de moto. Ele tem coleção de moto, ele é dentista. O problema é que tem um determinismo histórico que diz qual é o lugar de preto e preta. E dentista foge. E isso aconteceu também há uns 10 ou 15, 12 anos atrás. Um dentista em São Paulo, ele foi abrir o carro dele, ele tinha um carro importado, ele foi metralhado, ele foi morto, porque a polícia achou que era um assalto. Isso é muito sério. É muito sério saber da violência obstétrica que ainda atinge muito mais as mulheres e as jovens pretas. É muito sério para a gente, nós mulheres, sejamos brancas, pretas, amarelas, azuis, ribeirinha, caiçara, trans, saber que há um padrão de beleza que impõe, né, que você tem que ser magra, bonita, linda, maravilhosa, e as mulheres vão fazer lipoaspiração, sei lá o quê, né, procedimento estético em lugares não confiáveis e morrem em nome dessa beleza, desse padrão, para agradar, né, a esse padrão machista. Eu acho que eu já estou falando muito, eu vou parar um pouco e dizer que eu fiquei muito emocionada quando a Andréa Pachá, nós fizemos uma reportagem para o Jornal Globo, que foi lindíssima, né, Andréa? E a Andréa disse assim, eu aprendi o racismo com você. E eu acho lindíssimo, porque a luta a discussão antirracista não é para alijar ninguém, gente. Nós temos que a branquitude tem que fazer a escuta, né? E a gente tem que trabalhar isso, porque o que nós precisamos são de aliados e aliadas. Eu digo que eu só acredito num feminismo dialógico, interseccional, né? Essa interseccionalidade, com todos os tons de pretos, pretas, brancas, tem que ter todos os tons, tem que ter todas as falas. Isso é muito difícil, vai ser quase impossível. Mas temos que escutar mais umas às outras para ver se a gente consegue acessar mais direitos. Nós sabemos como é que está, né? Essa questão dos direitos. E agora, na pandemia, quem dançou mais? As mulheres, e principalmente as mulheres negras. A maioria das mulheres negras de periferia, elas não alcançaram faculdade, elas têm subemprego. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos profissionais de saúde, tipo enfermeira e outras funções, também são de mulheres, e a maioria negras também. Então, é isso. A gente falou dos nossos sobre feminismos, que eu tenho paixão, né, por ele, porque é um papo, assim, um negócio com muito carinho, foi feito com muito carinho, num momento assim muito difícil. E é isso, mas depois eu quero contar mais histórias, tá? Porque senão eu vou ficar falando. Você falou mais do que eu. Aliás, a Andréa roubou a minha fala, porque eu ia falar um monte de coisa também que ela falou do livro, e aí eu não falei. Mas eu vou contar uma coisa muito rápida para vocês. Eu sou mulher e sou negra. E tenho filhos brancos. E os meus filhos estudaram num colégio, que eu não preciso citar o nome, na Zona Sul do Rio. E a primeira reunião que eu fui da minha filha, ela estava no CA, eu usava um Rastafari grandão, aí eu botei uma calça jeans toda desbotada mesmo, toda lanhada, e fui para a reunião já sabendo o que me esperava. Quando eu cheguei na recepção,
A recepcionista falou assim, a senhora vai aonde? Eu falei, eu vou para a reunião. Mas a senhora, na época, me chamou de você, né? Mas você trouxe autorização dos pais, do pai ou da mãe, para ir para representar? Eu não posso citar aqui o que eu falei, porque tudo assim não dá, é censuradíssimo o que eu falei para ela. Mas eu já fui esperando aquilo. Aí depois falei com o reitor. Então, é desse jeito que a coisa funciona. Então, para nós, mulheres pretas, o buraco é mais embaixo. Como dizia Lélia Gonzalez, como é que é, né? Lélia Gonzalez foi quem preteceu o feminismo no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela fez isso quando ela cria o coletivo Nizing, em 1983, quando ela via que as feministas não trabalhavam classe, raça, nada. Então, ela faz isso. Foi a intelectual negra que mais viajou para o exterior, a intelectual negra que era lacaniana, né? Que ela era lacaniana, e que dava aula na PUC, e era negra de pele muito preta, e a sociedade tinha que engolir. Então, é Lélia Gonzalez, nossa ancestral, nossa referência. E, para terminar, eu só vou dizer, acho que a Cristine, né? Aquele princípio é um Ubuntu, é um princípio filosófico da cultura iorubá, porque difere do conceito de alteridade, né, ocidental, né? Porque a gente está falando aqui em decoloniar também o discurso, né? Então, onde na alteridade é eu e o outro, e no conceito africano é eu contém o outro, pegou para um, pegou geral. Então, isso nós vimos na pandemia acontecer. Aí eu vi dororidade e a sororidade juntas. Eu vi muitas mulheres de classe média alta e ajudando as mulheres de periferia. E dororidade veio para dialogar com sororidade, que é o conceito que ancora o feminismo. Pronto, chega. Ô, Vilma, eu queria te contar, Conta. porque quando você fala que eu aprendi o racismo com você, isso virou um discurso para mim, e é verdade. Eu vou rapidamente dizer por quê, e Você me emocionou. não só o racismo, mas o feminismo também. Eu acho que eu falo de um lugar de absoluto privilégio. Além de ser uma mulher branca, eu sou uma mulher branca poderosa. Eu sou desembargadora, muito. Aliás, eu muito. fiz concurso para juíza, eu nunca precisei brigar nessa perspectiva de gênero para ocupar esse lugar, porque para ser juiz no Brasil você faz um concurso público. Sim. Então, o que se percebe é que quando o acesso é democrático e o acesso é igual para homens e mulheres, como é atualmente na universidade, como é no concurso público, as mulheres ingressam sem precisar brigar. Mas, ainda nesses espaços de poder, a estrutura é machista, porque quando você acompanha a carreira e você acompanha as promoções e você acompanha as funções de administração, elas são majoritariamente exercidas por homens. Quando você vai para os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, você vê a desigualdade de gênero que é muito clara ali. Então, eu sou de uma geração que não nasceu no feminismo e nem cresceu feminista. Ao contrário, a minha geração foi desestimulada a verbalizar a importância da igualdade. E eu sou de uma geração que as mulheres se orgulhavam de ser mães de produção independente, porque elas ingressaram no mercado de trabalho, não precisavam de homem e elas pagavam as contas, então isso as fazia, entre aspas, poderosas. E também sou de uma geração que reclamar da desigualdade era se inferiorizar, porque era uma geração nascida em 1964, quando o Brasil experimentava uma ditadura, e era uma geração que cresceu em silêncio, sem poder verbalizar os incômodos e aceitando a condição da desigualdade como uma questão natural. Então, as mulheres que cresceram nesse ambiente, para ocuparem espaços e para fazer prevalecer o prestígio, o poder ou o trabalho,
elas se orgulhavam de se comportar como homens. Isso era um elogio das mulheres dessa geração. Nossa, fulana nem parece mulher de tanto que trabalha, nem parece mulher de tão inteligente que é. Então, esse ambiente foi o ambiente onde eu cresci. E aprendi, e claro que a leitura e o que eu conhecia dos movimentos feministas lá de trás, das mulheres nas fábricas, das mulheres queimando sutiã nos anos 60, isso me fazia de ler Simone de Beauvoir, porque mesmo na ditadura nós líamos Simone de Beauvoir, mas era um movimento distante da realidade. Quando essas meninas mais jovens reassumem a voz e o protagonismo do feminismo, isso arrasta todas as gerações para o feminismo. E aí, mais do que nunca, é importante dar nome às coisas, porque nós ainda encontramos muitas mulheres que rejeitam o feminismo porque acham que se identificar como feminista as diminui ou cria confrontos desnecessários. Quem tem que estar preocupado com confronto é quem não é feminista. Porque quem é feminista deseja igualdade. Igualdade é um projeto objetivo, não é favor, não é privilégio e não é esmola. Então, é quase que uma demanda e uma obrigação se qualificar como feminista e verbalizar isso e falar sobre isso sempre que for possível. Eu tenho uma admiração imensa por essa geração mais jovem, que assume a sexualidade, o corpo, a exposição do corpo como um direito, porque isso foi negado a grande parte das mulheres que viveram, mesmo as mulheres que tinham igualdade formal no trabalho ou igualdade formal na família. Esses novos direitos emanciparam o feminismo e trouxeram o feminismo para um protagonismo muito bem-humorado, muito divertido. Então, eu sempre que posso agradeço a essa turma, a essa garotada que chegou agora, e acho importante que esses feminismos todos conversem, porque não existe um feminismo só, existem muitos feminismos. E no núcleo deles, a condição da mulher vivendo numa sociedade profundamente machista e desigual é o que pode impulsionar ao surgimento de uma ordem democrática mais libertária. Porque também é importante pensar que ocupar os espaços de poder para reproduzir um modelo que é machista não interessa. E talvez seja por isso que muitas mulheres se desinteressam do espaço político, de disputar uma eleição, de participar das administrações nas instituições, porque é um espaço profundamente machista, burocratizado, vertical. E a linguagem do feminismo é uma linguagem do afeto. Eu acho que é do feminismo o afeto e o humor, que são linguagens impossíveis para quem tem preconceito, impossíveis para quem é fanático, impossíveis para quem odeia. Eu hoje presido o Comitê de Gênero do Tribunal de Justiça do Rio, que não existia, é um comitê que se presta a receber denúncias e a identificar os espaços nos quais o assédio, o abuso e o machismo imperam. É muito difícil trabalhar num lugar de poder nesse comitê, porque as pessoas têm vergonha de denunciar, porque as pessoas fingem que o machismo não existe, porque há um indicativo formal. A Constituição dizer que todo mundo é igual não faz a gente igual a ninguém. Então, não precisa de mais lei, precisa de efetividade na igualdade. E, para isso, eu insisto muito com a turma que trabalha comigo nesse comitê, não adianta ter um comitê para reproduzir o modelo que a gente já conhece. Então, a gente precisa também trabalhar a linguagem, e a linguagem é poder. Eu não sei da sociedade psicanalítica quantos são lacanianos, mas eu me aproximei muito de Lacan a partir da importância da linguagem, da palavra, do nome das coisas. Então, essa linguagem é fundamental para a gente mudar. Eu acho que é transformador
usar a palavra, para dar nome para as coisas e para enfrentar a desigualdade. E eu falei o feminismo, já vou só concluir, Vilma, vou falar Não, do não, racismo. que você está falando em linguagem, e aí me deixou aqui, me provocou totalmente, que aí eu vou entrar nisso, é só isso. E eu vou falar só para concluir do racismo e do quanto que foi importante esses encontros com a Vilma, porque, do meu lugar, eu também nunca me percebi racista, nunca. Eu sempre neguei o preconceito, eu sempre rejeitei a desigualdade, eu sempre odiei a forma com que os racistas se comportavam, como se existisse só um modelo de racismo. Eu sempre tive amigos pretos, eu sempre convivi com pretos na minha casa, eu nunca olhei para um preto imaginando que ele fosse diferente de um branco. No entanto, quando nós começamos a conversar, a Vilma me trouxe questões que diziam respeito à realidade de quem é preto, de quem convive com pessoas que têm filhos pretos, que se preocupam com coisas que eu jamais me preocuparia, jamais passaria pela minha cabeça dizer para um filho meu sair sem mochila com medo dele levar um tiro e de ser confundido com um ladrão. Esse medo nunca foi percebido por mim. E ficar reproduzindo o discurso de que todas as vidas importam, de que não tem diferença, somos todos humanos, isso pode ser muito bonito e fazer algum sentido quando a gente está nessa bolha de privilégio. E a Vilma me tirou dessa bolha. Eu quero dizer para vocês que é extremamente desconfortável acordar todos os dias e me assumir racista no que isso significa de estrutura da sociedade onde eu cresci. Mas só a partir desse reconhecimento é que eu consegui avançar na luta contra o racismo. Então, hoje, quando eu me apresento como uma mulher antirracista, eu trago isso todos os dias para o meu lugar de trabalho. Há 2 semanas, eu julguei um processo como relatora de um menino de 10 anos que estava com a família num supermercado e a mãe pediu para ele deixar o carrinho do supermercado do lado de fora. Ele tinha 10 anos, ele foi levar o carrinho. Na hora que ele voltou para encontrar os pais, o segurança do supermercado deu um mata-leão no menino, imobilizou o menino. E aí o menino, 2 minutos depois, voltou correndo para os pais, chorando, com o pescoço machucado, teve terror noturno, foi para a terapia, não conseguia conviver com aquela violência. E a desculpa do supermercado é que o menino foi confundido porque tinha uma garotada que estava roubando naquele local. O processo inteiro, do começo ao fim, não tinha nenhuma referência à cor da pele desse menino. Nenhuma. Nem o advogado que o defendia falou sobre essa questão, nem a defesa falou sobre essa questão. No entanto, quando eu li esse processo, eu sabia qual era a cor desse menino, mesmo sem ter nada escrito sobre isso. Porque os suspeitos de sempre não são os lourinhos que frequentam o supermercado, mas são os meninos pretos que frequentam o supermercado. Eles é que são naturalmente identificados como os suspeitos, e aí o segurança do supermercado se julga no direito de imobilizar uma criança para proteger o patrimônio do supermercado. A juíza havia condenado ao pagamento de uma indenização, eu mantive a condenação dessa juíza, mas eu fiz questão de, no meu acórdão, que é um documento, é um voto que é público e que é publicado, eu fiz questão de, com todas as letras, identificar a prática do racismo. E eu cito Silvio de Almeida nesse meu acórdão, porque eu acho que não é mais possível fingir que o racismo não existe. E se eu não tivesse atenta para isso, graças a esse encontro que eu tive com Vilma, se eu não tivesse pensando nisso como a pauta mais relevante desse país, porque é uma chaga que nos envergonha, e sem que nós consigamos vencer o racismo, não será possível uma emancipação democrática,
Se eu não tivesse tido essa experiência, possivelmente eu teria mantido a indenização, o resultado seria o mesmo, mas nós íamos continuar vivendo como se aquele ato não fosse um ato de racismo. Como tem sido vários atos que nós temos, várias ações que nós temos convivido, de pessoas que ofendem, que agridem, e que, na sequência, ai, gente, desculpa se eu ofendi. Não é desculpa se eu ofendi. Se você se enxerga como integrante de uma sociedade estruturada sobre o racismo, você tem obrigação de ficar atento a essa tua reação o tempo todo. E isso não é apostar na divisão da sociedade, isso não é apostar no confronto, isso é apostar e afirmar a igualdade. Então, essa experiência do racismo serviu para que eu exercitasse diariamente esse lugar de fala, também com relação ao feminismo. Então, hoje eu sou aquela mulher que toda hora que pode, que precisa, eu vou falar de feminismo, vou falar de racismo, sem nenhum tom professoral, sem querer colonizar ninguém, mas compreendendo que é a partir dessa voz que a transformação pode acontecer, porque também, além de juíza, sou escritora e acredito na força transformadora da linguagem e da palavra. É isso, Vina. Eu quero pegar o teu gancho da linguagem. Primeiro, dizer que o que eu aprendi com você e aprendo não tem preço, né? O que eu aprendi com você sobre a questão, você atendendo em vara de família, quando você era juíza, e vendo a condição do idoso, do envelhecimento, principalmente das mulheres, sendo usadas, né, somente como uma fonte de dinheiro, isso eu aprendi muito com você, eu não tinha esse olhar. Eu sabia, mas não dessa forma. Mas você tocou na linguagem, isso é muito importante. E você falou no Silvio Almeida. O professor Silvio Almeida coloca: o racismo é estrutural, sistêmico e estruturante. Ele estrutura todas as relações. E você não é racista, nega. Você é antirracista. Você não é racista, André. Você faz a luta antirracista. Mas, quando a Andrea fala em linguagem, e aí eu tenho que pensar, o Carlos Moore tem um livro chamado Racismo Brasileiro, que ele fala: o racismo não é problema nosso, porque nós não inventamos o racismo. O racismo é problema dos brancos, que inventou o racismo. Mas acontece que nós temos esse mito da democracia racial, dessa tal igualdade que a Andrea colocou, né? Artigo 5º da Constituição: nós somos todos iguais. Não, nós não somos todos iguais. E nós, mulheres, também não somos iguais aos homens, porque nós ganhamos salário menor na mesma função. E quando se fala em mulher negra, então, vai ganhar um salário menor ainda. Tem uma pirâmide que afirma isso. O homem branco ganha aqui mais do que a mulher branca vai ganhar mais do que o homem negro, e esse homem negro vai ganhar mais do que essa mulher negra. E, diante disso, a gente buscar direitos, e essa questão do poder que a Andrea colocou, a Sueli Carneiro, ela tem um artigo, Ensaio sobre a Ausência, que falar de poder para as mulheres negras é falar de ausência. Hoje nós estamos vendo muitas vereadoras, vereança, principalmente, muitas deputadas negras, alcançando poder, mas se a gente parar para pensar, são várias ameaçadas, e uma que, infelizmente, virou ícone, que foi Marielle. Então, alcançar esse poder não é fácil, e quando se alcança, também é risco. E quando a Andrea fala na linguagem, eu sou de letras, então eu me descobri feminista na universidade, tá, gente? Eu não era feminista, não, porque eu conheci Lélia Gonzalez, eu sou de uma geração anterior à da Andrea. Eu tive aula com a Heloísa Buarque de Holanda, olha que maravilha, a professora Heloísa Buarque de Holanda. Naquela época, quando a Andrea colocou da ditadura, todo mundo lia Simone de Beauvoir e outras coisitas mais. Então, foi ali que eu tive contato. Mas aí, falando em linguagem, Heidegger coloca que o que difere o ser humano, o homem, né? Aí, de novo, né? Até a língua é assim, é o homem, né? O que determina a língua portuguesa é um artigo masculino, definido masculino.
Então, o homem, ou então a gente é diluído quando fala na a humanidade. O homem ele se difere através da linguagem, porque nós temos a língua e a linguagem é o sistema, né, utilizado que se usa, que nós falantes usamos. Hoje nós estamos nos deparando com uma outra linguagem, que é essa linguagem virtual, que está com força e que está aí, e que, com essa linguagem, estão vindo uma série de outras agressões e outras, apesar da evolução, de outros enfrentamentos que tem que se fazer ainda. Mas a linguagem, ela estrutura. Hoje a gente fala muito em decoloniar, ou descolonizar, porque a nossa língua é a língua portuguesa. E a nossa língua tem o pronome voz, né, que nós nem utilizamos, a não ser na parte da justiça, né, que se usa muito. Mas como que nós vamos desconstruir o machismo? Como que se desconstrói o racismo? Se você pega o dicionário hoje ninguém leva mais aquele dicionário que nós levávamos, né, pesado, né, do Aurélio para a escola ou para a faculdade. Hoje, a criança ou o adolescente ele vai no celular, clica lá e vai lá, dicionário online. Se vocês forem olhar o sinônimo de negro, ainda tem lá embaixo, servo liberto. Eu fiz uma pesquisa no Google, imagens pejorativas de negros, porque eu uso a categoria negro, preto, dependendo, depois eu vou explicar por quê. Aí eu encontrei um chimpanzé, tá, são os macacos, mas aquela figura horrorosa de Zorra Total, que o movimento negro conseguiu tirar do ar, mas encontrei cotas, eu não sei se eles tiraram. Encontrei uma criança negra estudando, e encontrei Nina Simone. Olha, imagens, isso que eu coloquei. Se vocês colocarem no Google lá mulheres negras, vai começar a aparecer assim, mulher negra, não sei o que, prostituta, nem é profissional de sexo. Então, o que ocorre? Como que nós vamos trabalhar a questão da misoginia, do racismo? Por exemplo, você vai lá, você vai ver um sinônimo de cigano, ainda tem lá, ladino e ladrão, no sentido pejorativo. Uma reforma léxica, esse nosso léxico, ele está impregnado, porque, por exemplo, quando a gente diz a situação está preta, né, o mercado está preto, a coisa está preta, é porque a coisa está ruim. E isso é que é ser estruturador ou estruturante. Eu não sei como a psicanálise lida com isso, mas é muito complicado, porque você vai... Então, através da linguagem, você vai perpetuando vários preconceitos. Essa diversidade de gênero que a Andréa colocou, que nós temos, né? Que ainda bem, né? Que temos isso, mas nós também sabemos que, assim como o racismo, que é crime, é uma lei do Lei Caó, de 1987, eu acho. Estou errada, Andréa? É de 87, né? Diz que é crime inafiançável. O Brasil nunca prendeu ninguém por racismo, gente. Tudo vira injúria racial. Então, é uma questão muito séria. Então, se nós ainda temos, né? Agora isso melhorou um pouco, mas no caso das mulheres, pode ser preta, branca, não, aí não importa. Se for preta, é porque antigamente preta era mais sensual, né? Preta era mais resistente. Aliás, esse negócio que veio lá da escravidão dizer que preta é resistente à dor, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que as jovens, no seu período, né, reprodutivo, de 16 a 29 anos, não sei se isso mudou, mas as mulheres que vão ter parto normal, elas recebem menos anestésico, porque elas são mais resistentes à dor. Então, tudo isso está impregnado na linguagem. Tudo isso está... E são várias linguagens. Por exemplo, eu tenho uma linguagem aqui visual, né? Eu estou com isso aqui, eu estou com uma época que não dá para ver, mas eu, por exemplo,
eu estava numa padaria, que eu não vou citar o nome, no Leblon, muito conhecida, tomando café de manhã. E eu uso umas roupas, às vezes, assim. Aí eu não sou preta, eu sou exótica, tá, gente? Ou diferente. E aí uma senhora passou por mim e virou para mim e falou assim: você me dá seu autógrafo? Aí eu ri, peguei um guardanapo, já contei isso para o André, peguei um guardanapo e assinei o negócio lá e dei para ela. Eu sabia exatamente o que era. E aí, mas viu onde é que tem racismo aí? É que para eu estar sentada naquele lugar de elite, eu era artista, porque eu estava com uma roupa toda assim, muito afro, eu era alguma outra coisa. Eu não poderia ser... Entendeu? É nessa dimensão que funciona. Então, quando a Andréa coloca essa questão da mochila, isso é muito sério. Mas a gente tem que pensar na questão das mulheres, porque as mulheres, todas as mulheres, né? Nós não conseguimos essa igualdade. A gente luta por direitos, luta por igualdade, mas o machismo e a misoginia estão postos. Mas nós não podemos esquecer do racismo, porque é diferente para as mulheres pretas, porque senão o feminicídio teria aumentado da maneira que aumentou e caiu a taxa entre as mulheres brancas, que não deveria ter feminicídio hora nenhuma, e aumentou para as mulheres negras. É só ver em que condições a maioria da população negra mora. Aí a gente fala de racismo ambiental, a gente fala de uma coisa, é a questão de saneamento, é uma série de questões, os piores indicadores socioeconômicos. Então, gente, como que você vai trabalhar os feminismos se nós também não colocarmos essa questão da raça, da classe e do gênero? Fazer essa intersecção. E a linguagem. Como que a gente faz se a gente decoloniza a linguagem se a gente não fizer uma reforma no léxico? Porque nós temos um racismo linguístico, nós temos um racismo religioso, porque, como disse a nossa saudosa, e que para mim está lá no Orum, e que ela disse: eu vim do planeta Fome e o meu lugar de fala é o meu país, né? Foi Elza Soares. Então, os feminismos têm que dialogar entre si. As mulheres têm que dialogar mais entre si. Dilma, nós já temos uma mão. Ainda não terminei, querida. Me dá licença. Não, é só para interagir. Rapidinho. Os feminismos têm que dialogar mais entre si. Sororidade e dororidade têm que andar junto. E temos que fazer essa discussão, como a Andréa trouxe, de privilégio, opressão, racismo e branquitude. Oi, querida. Desculpe, temos pode falar. Nada. Temos uma mãozinha da Nádia Franco levantada ali, ó. Nádia, pode se expressar. Eu estava tentando abrir o microfone, eu estou muito satisfeita, muito feliz de poder ouvi-las e vou elogiar a comissão científica da sociedade de trazê-las. Eu queria assim, tentar não ser, sei que sou, né, racista, né, por ser branca, talvez, mas assim fazer um esclarecimento assim, bem para quem talvez ouviu a colega falar de que as negras são menos anestesiadas com a falsa ideia, né? Só para esclarecer bem, de que sentiriam menos dor. Quer dizer, isso é gravíssimo. Eu, como médica, psicanalista, mas médica, basicamente, vinha a saber disso muito recentemente, né? Ou seja, eu estou o tempo todo procurando me informar para melhorar. Então, o que eu queria perguntar é um pouco, quer dizer, a surpresa, mas assim, se isso não é bom que venha a público, né? Quando alguém lhe interpelou e perguntou, mas como uma pessoa negra escrever e falar tão bem, quer dizer, esse espanto dela seria um espanto de toda uma branquitude, vamos dizer, né? E aí eu queria trazer a questão da liberdade, da possibilidade do Brasil avançar em direção à interrupção voluntária da gravidez, né? E quando você diz que você não tem irmãos, né? A gente sabe que quanto mais filhos ou mais precoce uma menina tem um filho, mais dificuldade tem de ascender e de aprender e
falar tão bem, verbalizar tão bem, que eu não sei fazer tão bem como vocês duas estão fazendo. Então, era isso. Eu queria trazer a questão do aborto. Obrigada. Nádia, é tão importante você trazer essa questão, porque o Brasil não aceita o debate sobre o aborto, e isso é assustador, porque você pode até imaginar que nós vivemos em um país que, pela formação cultural, religiosa, ao final de um debate legislativo, rejeitará a descriminalização do aborto. Isso é uma questão, e a gente precisa ter dimensão dessa realidade. A questão que é mais grave é que esse debate nunca foi travado na perspectiva republicana. Ele é abortado antes de virar um debate republicano. Então, os movimentos se organizam antes e impedem que se enfrente uma discussão que é gravíssima. O número de mulheres mortas em abortos clandestinos é uma questão de saúde pública. Tratar na perspectiva do crime uma questão que diz respeito à saúde é criminoso e perpetua essa matança, especialmente das mulheres mais pobres. Então, eu não vou nem discutir a hipocrisia que é envolta nesse debate, mas lembrar que quem tem impedido esse debate de virar uma questão pública, um debate público, com números, com discussões, com debate no parlamento, grande parte dos atores que criaram essa muralha para impedir esse debate são homens. Então, essa pauta, você vai em países muito próximos do Brasil, em países com uma formação religiosa até mais conservadora. A Argentina é um país extremamente conservador, extremamente religioso, e na Argentina foi possível se discutir essa pauta e aprovar uma legislação. O último país que acho que foi Colômbia, que acabou de promulgar uma lei nesse sentido, porque a lei que estabelece a criminalização do aborto não é uma lei que encarcera mulheres, é uma lei que silencia o desastre sanitário que é essas mulheres sendo atendidas em açougues. É uma lei que silencia. Dificilmente você vai encontrar uma mulher condenada criminalmente porque se submeteu a um aborto, mas você vai silenciar um grande número de mulheres e famílias de mulheres que são mortas sem que essa questão seja discutida. Eu acho realmente uma pena, mas também imagino que no momento que nós vivemos de tantos retrocessos, essa pauta, nesse momento, não seria uma pauta conveniente para o avanço, mas é importante que nós assumamos o protagonismo dessa pauta. E hoje você tem debates que são travados na vida real e debates que são remetidos para as redes sociais e que silenciam qualquer assunto e que cancelam e que violentam simbolicamente de tal forma a impedir que isso vire alguma ação na vida real. O que as redes sociais têm feito com a comunicação e com a possibilidade da divergência, do erro, das contradições que são inerentes aos seres humanos, nós só teremos dimensão daqui a algum tempo, quando o processo de desumanização estiver posto, porque é impressionante o mal que essa linguagem desse ambiente faz para a vida real. E, principalmente em razão da pandemia, nós temos passado mais tempo do que passaríamos nas redes, no mundo virtual, e isso tem impedido o fluxo de ideias racionais, porque aquele ambiente é um ambiente cuja linguagem provoca o confronto, cuja linguagem vive do confronto e cujo lucro vem do confronto. Quanto maior for o confronto, maior a repercussão e mais lucro essas 5 empresas que controlam o ambiente virtual têm. Então, você imaginar
que a nossa ágora hoje, né, foi transferida para esse ambiente, é imaginar uma redução na nossa capacidade humana. Porque o que nos define em humanidade? As contradições, os erros, a nossa precariedade, a nossa finitude, tudo que não existe na rede. Na rede você não pode errar, você não pode ter contradição, você não pode argumentar, a complexidade vira crime e você é excluído do debate, porque é um ambiente que não é feito para o debate racional. Eu sou uma mulher do século passado, minha formação é humanista, eu sou uma pessoa da razão e do afeto, e eu temo que nesse ambiente não seja possível avançar nessa discussão. Então, a gente vai ter que resgatar o ambiente da realidade, o ambiente onde a nossa condição humana prevaleça, para tentar enfrentar essas dificuldades todas. Mas eu penso que os debates não podem ser silenciados, e é o que tem acontecido. Democracia faz barulho, né? Quanto mais barulho, mais democrático. O silêncio é próprio do arbítrio, é próprio da violência, é próprio da ditadura. Então, a gente precisa aprender a viver com esse incômodo, que é esse número infinito de vozes querendo mais direitos, querendo mais espaço, querendo mais lugar de fala. É uma mudança muito, muito radical. E eu vou confessar para os psicanalistas que, recentemente, eu pensava em retomar a terapia, e aí liguei para um terapeuta amigo meu, falei, olha, eu não sei se eu preciso de um terapeuta ou de um filósofo, porque as questões que hoje me impactam são de ordem existencial, porque ficou tudo meio misturado nesse contexto e nesse ambiente. Mas é isso. Temos uma pergunta no chat aqui. Uau! Eu vou ler. Eu pego essa. As palestrantes, da Ana Lúcia Arigoni. As palestrantes poderiam falar sobre feminismos e religião? A grande maioria das religiões tem referências masculinas no papel de Deus, ao invés de uma deusa, e, adicionalmente, poderiam falar sobre a caça, queima, as bruxas e sua interseccionalidade com o racismo também? Temos ainda na fila uma pergunta do nosso presidente, que está de mão levantada. Essa eu vou responder. A Andréa respondeu outra. Espero contemplar. Essa questão da caça às bruxas, né, que veio lá da Idade Média, o que houve? Essa questão da caça às bruxas, que veio lá da Idade Média, né, e onde a mulher, né, fazendo um chá ou qualquer outra coisa, ela era considerada bruxa e queimada na fogueira, nós somos queimadas na fogueira até hoje, principalmente para quem é de religião de matriz africana, porque as religiões de matriz africana são coisas ditas... porque a visão de mundo é maniqueísta, né? A visão ocidental é entre o bem e o mal. Então, tudo que é preto é ruim. Então, por exemplo, a religião de axé, de matriz africana, que trabalha a questão do feminismo das mulheres de axé, é ruim, porque é do mal, é do diabo, é macabro. O feminismo, ele não discute os feminismos, mas já tem feminismo, quer dizer, ele está falando de feminismos, então já tem feminismos, veios feministas discutindo religião. Não é que discuta a religião, mas, por exemplo, existe hoje um grupo, eu vou participar de um evento dia 11, pela Secretaria de Mulheres do Rio de Janeiro, municipal, que é o Encontro Mulheres de Fé, que é Mulheres de Fé contra a violência contra as mulheres. Então, vão ter várias lideranças católica, evangélica, e tem um grupo de mulheres evangélicas chamadas progressistas, e elas discutem feminismo. Isso não quer dizer que sirva para todas as mulheres evangélicas, não é isso. Nós temos, por exemplo, essa questão da religião, não é que ela seja discutida, mas você tem mulheres de várias religiões dentro dos feminismos, porque o que ocorre é discutir direito, igualdade de direitos. Né? A gente passou muito tempo se pensando, como a Andréa colocou, né?
quando a gente pensava que ser feminista era uma coisa ruim, porque você não tirava o pelo da axila, você não raspava a perna, ninguém ia para os direitos, né? Você não passava batom, não gostava de homens, quer dizer, não tem nada a ver. Né? O feminismo é a luta por igualdade de direitos numa sociedade desigual. Só que para nós, pretos e pretas, fica mais desigual, né? Muito mais desigual. Então, essa questão da caça às bruxas, ela é feita até hoje de uma outra maneira. Ela é feita, por exemplo, quando Marielle morre. Você tem a caça às bruxas ainda. Então, é muito difícil. Eu não sei se eu estou te contemplando com essa resposta, mas a Andréa colocou a questão da linguagem virtual. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente já está na época do metaverso, né? Da Alexia. Isso é uma coisa muito séria, ele está perdendo contato, né, com a nossa existência. Esse nosso pensar, a epidemia trouxe isso, a gente ficar o tempo todo, né, nas redes sociais. E nas redes sociais você tem que ser lindo, maravilhoso, né, tem que estar assim, esplendoroso, não tem contradição, não tem nada. E quando tem, você é caçado. Então, esse negócio de caça às bruxas se dá em vários aspectos, se dá de várias maneiras, né, a nível simbólico ainda. Então, não é que o feminismo, por exemplo, eu tinha um problema com o feminismo quando eu entrei, porque só tocava ciranda. Eu adoro ciranda, gente. Mas, pelo amor de Deus, vamos tocar um tambor aí. Eu falei, gente, eu quero um feminismo que toque tambor também. Eu quero um feminismo que toque tambor. Eu não quero feminismo só para cantar ciranda. Essa ciranda quem me deu foi Lira, acho lindo. Com todo orgulho de Lira de Itamaracá, mas eu quero um outro feminismo. Eu quero um feminismo que também toque, que assuma minha cultura e meus valores. Então, é isso. Então, a religião, ela nunca é trazida para dentro do feminismo, mas ela vem através da mulher que ali está. Por exemplo, é muito difícil, você não tem como trabalhar o feminismo. Hoje já tem um grupo de indígenas que trabalha o feminismo, mas isso não é uma coisa geral, justamente por causa do impedimento da religião. E a maioria dos deuses, como você colocou, é o princípio universal, né, masculino, né? É masculino, é Deus. Mas acontece que na religião de matriz africana não tem isso. Você tem deuses e deusas. Você tem o reino, por exemplo, de Xangô, mas você tem o reino de Ansan. Então, você tem essa diversidade. E isso, só que a religião de matriz africana, o racismo religioso impera. Vocês viram quantos terreiros quebrados. Hoje, em muitas comunidades, nem terreiro pode ter, porque não é mais permitido. Mas é mais ou menos dessa forma, né, que funciona. A caça às bruxas ainda estão aí. Nós, como a Andréa colocou, gente, nós fizemos 4 conferências públicas de mulheres, nós tínhamos 4 planos com tudo isso aqui discutido e nós não temos mais. Então, eu sempre digo que, assim, eu também quero agradecer a juventude, como a Andréa fez, porque a juventude ressignificou o conceito que eu criei. Porque um conceito é circular, né? Como diz Deleuze, ele é circular. Ele é histórico e ele é colado com o seu tempo. Eu só pude criar dororidade porque tinha sororidade. Então, dororidade vem de dolor, prefixo latino. Sororidade vem de soror, de irmã. Né? E eu não me senti incluída nessa sororidade na época. Então, e eu coloquei uma coisa que criar conceito também é coisa de mulher, porque geralmente são os homens que criam conceito, nós temos muito mais teóricos. E eu estou muito feliz de ver essa sociedade de psicanálise com essas mulheres todas aí potentes. Né? Isso é muito bom. É o seguinte, para quem gostou dessa discussão e quiser conversar mais, a Vilma vai dar um curso na sociedade, que é um curso Vamos Falar sobre Racismo, que é um curso que começa no dia 24 de março, às 20 horas, vão ser 5 encontros. E nós temos também um curso começando, que é a Introdução à Mitologia Greco-Romana, com a Sandra Guimarães, também uma pessoa maravilhosa, professora da PUC, que serão 4 encontros às segundas-feiras. E agradecer muito a todos. Cristine, quer agradecer? Agradeça por nós.
Então, agradecer muito a presença de todos, Vilma, Andréia, e dizer que a gente acredita que esse é um assunto que precisa ser trazido para ser pensado, para ser elaborado, mas que ele precisa estar em pauta. Boa noite a todos. Muito